Boa tarde, igreja, boa tarde, sejam bem-vindos em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua vida hoje através da mensagem do Senhor, amém? Queremos nesta noite, falar sobre um assunto que eu creio que é comum nas nossas vidas. Há momentos em que nós passamos por tribulações, não? Há períodos de tribulação e há tempos de tribulação. E quando nós passamos por estes momentos, talvez a sua pergunta seja: o que eu devo fazer? E agora que eu estou passando por essa situação, Deus meu, o que eu faço? E nós esperamos poder responder essa pergunta, sua, minha, nossa, durante a pregação, nesta tarde para a noite. Soberano e eterno Deus, eu quero pedir ao Pai, primeiramente, perdão pelo meu pecado, perdão de pensamento, perdão de palavras ou ações, pedimos perdão no nome de Jesus. Pai querido, nós pedimos que o Senhor perdoe o pecado do teu povo, Senhor, da mesma maneira, Senhor, para que o teu Espírito Santo tenha livre acesso em nossos corações. Pai querido, faz com que estas letras, estas palavras sejam como flechas, Senhor, que vão atingir os nossos corações, ó Pai. Deus querido, pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe em nossos corações através dessa mensagem. E o Senhor possa nos ensinar, Senhor, o que fazer em momentos de tribulação. Nós precisamos do Senhor. E nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém? As crianças vão para a classe. Quando escutei esse amém, já entendi tudo. Os jovens ficam hoje com a gente. Como é? Itni sanshi goro hakyu ju. Tem 10. 11. Não, Dani já é um jovenzão. Irmãos queridos, nós queremos meditar nesta tarde para a noite no livro de Esther. Nós queremos fazer uma introdução desta história tão longa, mas tão importante para as nossas vidas. O livro de Esther. Esther é o nome persa. O nome dela em hebraico é Hadassah. E significa Esther em persa, estrela. Hadassah é o nome hebraico e foi feito o livro na nome Esther, porque ele queria atingir um outro povo. Ela estava vivendo no mundo persa naquela época. Havia um rei chamado Xerxes, que nome difícil, né? Xerxes ou Artaxerxes. Esse Xerxes, ele era filho de Dario. Quem é Dario? Um grande rei medo-persa. Seu pai Dario foi o que conquistou e destruiu Nabucodonosor. Quem é Nabucodonosor? Aquele rei que destruiu Jerusalém e levou cativo para a Babilônia todos os judeus. E agora Xerxes, que assume o reinado, ele quis fazer uma grande festa para todos os seus generais, comandantes, e foi uma pequena festa de 180 dias, nada assim então, 180 dias. Depois desses 180 dias, ele queria mostrar o seu poder, a sua glória. Ele queria mostrar a todo o seu reino, o poder que ele tinha. E depois desses 180 dias, ele fez uma outra festinha para os pobres, ricos e todos do seu reino, da cidade de Susa. E quando o rei já estava alegre, feliz por causa do vinho, ele dá uma ordem para que vão buscar sua esposa, que se chamava, quem lembra? Vasti.
E ela também estava fazendo uma festa para as mulheres dos seus generais, comandantes e tudo isso. E ela disse: eu não vou me mostrar. Naquele momento o rei se enfureceu grandemente e perguntou aos seus conselheiros: o que eu faço? O que a lei diz que eu devo fazer nesta situação? Porque a minha reina, a minha esposa, disse não para o rei da Pérsia. Os seus conselheiros disseram: ó meu rei, o problema não é que a sua esposa desobedeceu somente o Senhor, é que ela está abrindo um precedente para todos os outros príncipes e reis e generais. E os homens do Senhor vão perder toda a autoridade. Quando diga: mulher, venha, eu vou não, a você. O que eu faço agora? Então, meu rei, eu aconselho que o Senhor a destitua de rainha. E o rei concordou, destituiu. Muito bem, depois de tudo isso que aconteceu, o rei se deu conta que, a minha esposa, parece que veio um arrependimento, diz a palavra que ele se lembrou de Vasti, mas já foi dada a sentença, e quando um rei dava uma sentença, um rei persa, era irrevogável. Então os seus conselheiros, para consolar o rei, dão uma tremenda ideia que ele vai por todas as suas províncias, 127 províncias, e as mulheres mais lindas do seu reino, venha para Susa, e sejam preparadas. Eram quase 8 meses de preparação, para que ele pudesse conhecer cada uma daquelas moças, e a qual ele mais gostasse, ele iria se casar com ela. E de todas essas moças, a quem ele mais se apaixonou, ele se encantou, foi Esther. E então, de imediato, ele transforma Esther na rainha da Pérsia. Um pequeno detalhe: Esther não poderia dizer de que nacionalidade, de que povo ela era, porque o seu tio Mardoqueu pediu que não fizesse isso. Muito bem, depois de todo esse episódio, o rei Xerxes honrou a um homem chamado Ramã, o colocou em alta posição sobre todos os outros, e esse homem era Ramã, filho de Hamedata, descendente de Agag, e o promoveu a uma alta posição mais elevada de todos. Quando eu li esse nome, Agag, tem alguém chamado Agag na Bíblia. Bom, nós vamos chegar lá. Esse Ramã tinha ordem do rei, para que quando ele saísse da sua sala e pelo seu reino, passando pelo palácio, todos deviam o quê? Mas havia um que não fazia isso. Havia um homem chamado Mardoqueu, que não se curvava e nem se prostrava diante de Ramã. E os seus colegas dizem: ei, Mardoqueu, por que você não se ajoelha? Não me ajoelho, vai, insistiram. E ele disse: eu não me ajoelho porque sou judeu. Aqueles amigos deles, muito cara legal, gente bacana, pensa: vamos falar para Ramã que Mardoqueu não se dobra, não se curva, e eu quero ver se esse homem realmente vai se manter assim. Até aquele momento, Ramã não percebia nada disso. Nada. E então, depois que falaram para Ramã que ele era um judeu e que ele não se curvava, e então, a partir daquele momento, o Ramã estava passando e todos se dobraram. Ei, então aquele que é o Mardoqueu judeu que não se dobra diante de mim, eu estou com uma raiva desse cara, uma ira, porque ele não se dobra diante de mim. E Ramã odiava a Mardoqueu. E é interessante que, contudo, ao saber que Mardoqueu era judeu, e ele queria matá-lo, ele disse: não é o suficiente para abater a minha ira, o meu ódio, a minha raiva contra esse homem. Eu vou destruir todo o seu povo. Eu vou destruir todos os judeus sobre as 127 províncias
da persa. Uau! Ramã não se contentava em matar um homem. Mas é interessante que Ramã começou, pelo cargo que deram para ele, começou a se sentir como o segundo rei da Pérsia. E é natural do homem, quando adquire poder, dinheiro ou posição, ele quer que os outros o quê? O venerem. Que traga presentinho, que bata nas costas. E muitas vezes o homem ele é assediado por esse poder e ele se acha o bambambam. Bambambam existe para vocês? Anda como fosse um pavão. Nós estamos sujeitos a isso. Cada um de nós estamos sujeitos na firma onde você trabalha, aonde você vive, aonde você está. Você pode correr o risco disso. Ramã teve inveja, raiva e ódio de Mardoqueu. E isso não foi tratado. Amados, Ramã, ele é descendente de Esaú. Quem é Esaú? Quem é Esaú, amados? Quem se lembra disso? Esaú era o irmão de Jacó. Esaú foi aquele que disse o quê? Estou morrendo de fome, dá-me de comer. E o irmão falou, se você me der a sua primogenitura, os seus direitos, eu dou para você. Amados, consequências lá do passado, atitudes que Esaú teve, tomou e decidiu, e depois de centenas e centenas de anos, vieram alguns frutos. Ramã, descendente de Esaú, filho dele com uma concubina, mulher que não era da sua nação. Esaú teve relação e casou-se com uma concubina. Muitas vezes nós pastores dizemos, jovem, minha jovem, não casa com alguém que não é crente. Ai pastor, mas ele vai se converter, eu tenho fé em Jesus. E a Bíblia diz, não tenha casamento com alguém que não é da sua crença, da sua religião, do Deus que você serve. Saul não queria saber nada disso. Esaú não valorizava a honra de ser primogênito. Ele vendeu a sua primogenitura, ele não valorizou o ensinamento dos seus pais, ele casou com quem ele queria. E quando ele casou com essa mulher chamada Timina, T-I-M-A-N, alguma coisa assim, teve esse filho. E o seu filho teve filho, teve filho e teve filhos. E este homem, que não deu importância à orientação da palavra de Deus, à orientação dos seus pais, ele casou com quem ele queria. E desse casamento gerou um filho. E aí surgiu Agag, que foi um grande rei. E depois de Agag veio Amaleque, que vem dos amalequitas. E centenas de anos depois apareceu Ramã, que tentou destruir todos os judeus. Uma decisão lá atrás de desobedecer a Deus. É interessante que os amalequitas eram inimigos de Deus, eram inimigos do povo de Deus. No Salmo 83, 7 diz que os amalequitas sempre serão considerados como inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus. O primeiro confronto entre os amalequitas e os israelitas ocorreu em Refitim, no deserto do Sinai. Amados, o povo de Deus estava desarmado. Fome, sede, um pouco antes que eles estavam brigando com Deus, dá-me água, tenho sede, estou morrendo de sede. E vem os amalequitas para destruir a Israel. Foi a primeira confrontação. E por causa desse ataque foi ordenado, Deus ordenou que o povo de Amaleque fosse destruído completamente. E essa incumbência foi dada mais tarde para Saul.
Samuel deu a ordem e ele foi e lutou com os amalequitas, mas ele decidiu fazer diferente. Eu quero guardar as vacas, os bois, as ovelhas e não vou matar o rei. E naquele dia Samuel matou o rei Agag. Mais para frente teve aquela grande discussão, grande briga, onde os amalequitas perseguiam Israel e destruíam não destruía, ele tomava a sua colheita. E Deus levanta Gideão para lutar contra os amalequitas. E foi na época de Davi, que Davi destrói completamente os amalequitas. Mas deve ter sobrado alguma amalequita que se escondeu lá no meio das montanhas. E daí veio toda essa geração. E séculos depois surge esse inimigo chamado Ramã. Um autor disse o seguinte: todo desvio de rota começa com alguns milímetros, mas depois transforma-se em milhares de quilômetros, nos separando do caminho que Deus sonhou para os seus filhos. Quem entende de construção, se nós formos colocar um piso aqui, eu digo, fulano, mas está 1 milímetro aqui, fora da parede. Não, pastor, não se preocupe não, eu sei o que eu estou fazendo, eu trabalho nisso há muitos anos, não se preocupe não. Esse 1 milímetro aqui, quando chegar, está batendo na metade da porta lá. Se nós não obedecemos a palavra de Deus, hoje nós vamos colher frutos amanhã, e frutos amargos. E esse mesmo autor diz o seguinte: é importante percebermos que o que ocorreu na Pérsia foi um sinal do que ainda ocorrerá num futuro próximo, porque nos tempos do fim haverá um pior que Ramã, possuído pelo próprio Satanás, e este novamente vai tentar extinguir o povo judeu e todos aqueles que creem em Deus, no Deus vivo. E novamente Deus mudará a sorte do seu povo. Ramã é como se fosse um prototipo do anticristo, que quer destruir o povo de Deus. E Ramã chega para o rei Xerxes, num dia talvez lindo e ensolarado. Ele queria destruir aquele povo, e ele chegou com uma artimanha e disse: meu rei, existe no teu reino aí um povinho aí que é diferente. Eles não obedecem à sua lei, eles não têm os nossos costumes. Eu creio que esse povo vai ser prejuízo para o Senhor. Olha, meu rei, se eu fosse o Senhor, seu conselheiro, eu destruiria esse povo da sua face, porque o senhor vai ter prejuízo. Já vou antecipar a sua pergunta. E esse povo que paga imposto, como é que vai ficar o meu rei? Não se preocupe, meu rei. Eu vou colocar nas suas mãos 350 toneladas de prata. E com isso cobre tudo. Aí você pode pensar, como Ramã era rico? Não. Ao matar os judeus, todas as propriedades, todo o ouro, toda a prata era tomada e colocada no cofre do rei da Pérsia. E o rei diz: ok, faz o que você quiser, está tudo muito bem feito. E deu para Ramã o anel que tinha o selo real. E Ramã, mais rápido do que nunca, chamou todos os escrivãos, e escreva na língua de cada povo. E antes disso, Ramã lançou sorte. Ramã era um tipo meio feiticeiro, que atirou as pedrinhas dele lá para saber em que data que isso ia acontecer. Amados, a data que caiu é exatamente o mês da Páscoa. 11 meses antes da Páscoa, este povo ia ser destruído em um só dia.
A sentença de morte foi dada. A sentença de morte foi dada para todas as 127 províncias. E esse povo teria que destruir todo completamente, amados. Nesse momento houve uma sentença de morte, não para um homem, para uma nação, amados. Eu queria colocar aqui no projetor o tamanho do reino da Pérsia. É imenso, imenso. E todos os judeus teriam que ser mortos. E em cada lugar que chegava essa carta, havia choro, havia transtorno, morte certa, e não podemos fazer nada. Quando Mardoqueu soube dessa lei, desta ordem, ele rasgou as suas roupas, colocou cinza e correu para a porta. Não podia entrar no palácio. Enquanto isso, o rei, tomando um vinhozinho com Ramã, enquanto a cidade estava em tremenda confusão. Não era para menos. Como você se sentiria se recebesse uma ordem agora de exterminar todos os hispanos brasileiros desse país? Hã? Misericórdia. Essa notícia deixou todo mundo aflito. E então foram dizer para Ester: Ester, seu tio está lá na porta do palácio, com um saco, com cinza, chorando e gritando. E Ester não sabia o que estava acontecendo, e mandou o seu súdito: vai lá e descobre por que está acontecendo isso, e leva uma roupa para o meu tio. E o tio não quis colocar roupa, e não havia nada que pudesse consolá-lo. E então esse súdito perguntou: Mardoqueu, Ester, a rainha quer saber o porquê disso. Então Mardoqueu contou tudo o que tinha acontecido, inclusive a prata que Ramã ia dar para o governo persa. E também deu uma cópia da carta. E mandou uma mensagem: diga à rainha Ester que, por favor, interceda por nós. Ester recebeu o relato, e ela manda de volta o seu súdito e diz: diga para o meu tio o seguinte, verso 10 do capítulo 3. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu, seu tio: todos os oficiais do rei e o povo de todas as províncias do império sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem ser por ele chamado: é morte. A não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para a pessoa e ele poupe a sua vida. E tio, faz 30 dias que o meu marido não me chama, faz 30 dias que eu não vejo o meu esposo, e eu posso morrer, tio. E então Mardoqueu recebe a resposta e manda uma outra resposta: não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Ester, eu quero te lembrar que você é judia. Ainda que seja a esposa do rei, você vai morrer, minha filha. E se você não fizer nada, não se preocupe, porque de algum lugar virá o socorro do Senhor. O texto não diz o Senhor, o texto não diz Deus, mas está embutido aqui nesse texto, porque Mardoqueu servia ao Senhor. Ele era judeu fiel ao Senhor. E ele diz: Ester, será que não foi para esta ocasião que Deus a colocou como rainha da Pérsia? E naquele momento Mardoqueu disse: tem outra coisa, eu quero que você saiba que todos os seus parentes vão morrer, minha filha. Não vai ficar livre não. E naquele momento Ester, tocada, disse: tio, manda todos jejuarem por 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas donzelas vamos jejuar e vamos orar.
e depois desses 3 dias eu irei à presença do rei, quer viva ou quer morra. Amados queridos, a sentença de morte foi dada, não havia solução, não havia escapatória, e nesse momento a rainha Esther diz o quê? Vamos jejuar e vamos orar. Existe entre nós um irmão que recebeu sentença de morte, vocês sabiam? Não te contaram para você? Esse irmão tem um negócio, e durante um período ele vendeu a mercadoria com a qual ele trabalha, pagou seus impostos, mas uma companhia ambiciosa, que quer ser a única nos Estados Unidos da América a ter o direito de vender essa mercadoria, vai ao governo americano e diz: isso não está certo, porque muitas pessoas estão comprando essa mercadoria na China, e está muito mais barato, e elas tinham que comprar de nós. Eu sugiro que vocês aumentem o imposto dessa mercadoria. Não é muito não, 300%. E tem mais, eu quero que seja retroativo a 3 meses atrás. O que você acha disso? Esse irmão era para estar desesperado, chorando pelas ruas igual Mardoqueu, rasgando as suas roupas, estando na frente da Casa Branca, dizendo: misericórdia, presidente. Mas esse irmão veio aqui, abriu a boca e pediu para orar. Atrás desse irmão tem dezenas ou centenas de famílias que dependem disso. E está decretado, se for aprovada essa lei retroativa, pagar imposto. Irmãos, pensa bem, eu já comprei a minha mercadoria, eu pus o meu imposto, pus o meu lucro, paguei o governo, agora o governo quer cobrar de mim 300% e ainda retroceder. Esse irmão disse o seguinte: ainda que eu venda tudo, menos a minha família, eu ainda não consigo pagar esses impostos retroativos. São 300% a mais. Você recebe uma notícia, suspeita de câncer, olhe por mim, desespero, câncer, é uma palavra que dá medo. Você está passando uma luta na sua casa com seu filho, luta no casamento, luta no trabalho, luta na rua, luta com a família, e você fica o quê? Não abre a boca, não pede socorro. Amados, eu tenho 3 processos contra mim, a Edilene e a Edicleia, a Rainha de Tu. Querem tirar 45 mil mentindo, enganando. O outro processo contra mim, minha esposa e minha filha. Sabe o que eu estou fazendo? Igual a Mardoqueu, pedindo a conversão dessa pessoa, porque se ela se converter, diz a Bíblia que aquele que roubava, aquele que mentia, ele vai ser salvo. Amados, em uma situação como essa, o que nós devemos fazer é clamar ao Senhor misericórdia, jejuar e orar e clamar ao Todo-Poderoso que pode mudar toda e qualquer situação. Muitos irmãos passam situações difíceis e por alguma razão nem conversa com seus pastores. E quando a notícia vem até nós, pastores, a água não está aqui. A água já está aqui, afogando-se. Às vezes vem algum irmão atrás do pastor Nery como doutor, 1, 2 da manhã, chegou um irmão com uma filha: pastor, minha filha está doente, está com dor, pastor, me ajuda, pastor. E o pastor assustado: quando foi que começou isso? Faz 4 dias atrás. E por que você não veio antes? Me dava pena. 3 dias começou a dor, 4 dias atrás. E quando a pessoa não aguenta mais a buscar socorro, se buscasse há 3, 4 dias atrás, qual seria o resultado para o seu filho, a sua filha ou para você?
totalmente diferente. E quando Esther começou a orar e a jejuar e clamar ao Senhor, Deus começou a mover. Deus começou a mover, amados. E ela foi até a presença do seu marido, o rei, capítulo 5, de 1 a 14, e depois de 3 dias, Esther vestiu seus trajes de rainha, e colocou-se no pátio interno, e quando o rei a viu, ficou assustado, e pegou o cetro e apontou para a mulher dele, porque ele amava, apesar de 30 dias não vê ela não, e ela se levantou, e tocou no cetro, e o rei perguntou, amada, o que está acontecendo? O que está acontecendo que moveu você vir até aqui, sabendo que você poderia morrer? Amada, peça o que você quiser e eu vou te dar. Peça o que você quiser e eu dou até metade do meu reino para você. Esther diz, meu marido, se eu encontrei graça nos seus olhos, venha hoje a um jantar que eu estou preparando e traga Ramã com você. Uau! Ramã, quando escutou aqui, disse, uau! Ramã se sentiu, uau! Só faltava voar. E o rei falou, muito bem, eu aceito o seu convite e vamos estar lá. Um pouquinho antes, o rei foi e repetiu a pergunta e disse, minha amada, o que você quer? Qual é o seu desejo? Eu vou cumprir. Qual é a sua petição? Eu vou te dar. Ela disse, meu rei, venha amanhã novamente no jantar e eu vou contar tudo para o Senhor. Nesse período entre o primeiro jantar e o segundo jantar, Ramã estava saindo do primeiro jantar, caminhando, alegre estou, o rei me quer, a rainha também, eu sou bonito, eu sou o máximo, todo mundo se ajoelha diante. Esse Mardoqueu aí que não se ajoelha para mim. Como eu odeio esse Mardoqueu, como eu odeio esse Mardoqueu. Que adianta a rainha me chamar para jantar, que adianta eu ser querido, ser o máximo, quando olho esse Mardoqueu e ele não se ajoelha diante de mim. Você sabia que nós passamos pelo mesmo problema que Ramã? Um irmão que não olhou para você, um irmão que não pôde te ajudar, ou um pastor que nem atendeu a sua chamada na hora que você chamou, tinha que ser na hora, e você já começou a ficar com bronca, e não resolveu o problema. Aí você chega na igreja, oi Dani, como tá Dani? Esse pastor veio falar comigo, nem me chamou ontem, que eu chamei ele 2 vezes, não me atendeu. Ei Bebeto, como tá meu irmão? O Jonas pegou a última coxinha domingo passado, eu disse que estava com fome, minha mulher estava doendo a barriga, e ele não se preocupou, e você vai guardando no coração uma situação não resolvida, e essa situação não resolvida, que é uma pequena semente, se torna numa árvore, e você não pode tirar dentro de você, e você passa a ter ódio, raiva. Isso não passa com vocês, né? Só comigo, né? É que eu nasci na Terra, planeta Terra. Eu sou descendente de Adão e Eva. No seu trabalho você enfrenta situações daquele seu colega de trabalho que está indo mais rápido que você e te dá uma inveja. Te deu inveja porque o patrão elogiou ele e não você. Aumentou o salário dele, deixou ele faltar no trabalho. Ele tem umas regalias que eu não tenho. Não está certo. Eu estou aqui mais tempo que ele. E você vai guardando no coração essa pequena semente, e essa semente vai crescendo, e ela se torna uma pequena árvorezinha. Porque quando você pega uma sementinha, você vai lá e joga no lixo. Uma grandinha. É assim, amados.
Amados, perdoa o seu irmão, perdoa a sua irmã, perdoa aquele que te ofendeu, perdoa aquele que te falou mal de você, perdoa aquele que fez um monte de coisa contra você. Porque eu e você, aqui, não abaixa a tela não, Tiago, não abaixa a tela não, que senão vão me botar fora daqui. E os irmãos também, não vão vir mais na igreja, de vergonha. Amados, quando eu olho para o meu pecado, e eu vou diante de Deus e digo, Senhor, me perdoa, por causa disso, daquilo. E eu olho para aquele irmão que estava com uma bronca, porque não olhou para mim, porque não me chamou, porque não me cumprimentou no aniversário, seja o que for. Não é nada. Não é nada, nada. Eu sou tão pior quanto ele. Mas Ramã, naquele momento em que viu Mardoqueu, e ele teve uma ira. Mas sabe o que ele fez? Diz o texto, verso 10. Ramã, porém, controlou-se e foi para casa. Eu não vou fazer nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não vou fazer nada. Me controla porque eu quero matar esse Mardoqueu. Muitas vezes você dá uma de: oi, como tá? Tudo bem? Eu odeio. Oi, como está? Aí chega o Nestor: pastor, você fez um cafezinho? Eu fiz, mas é para mim, pode pegar lá. Nunca diz obrigado para mim esse homem. Poxa, que lá vida. Amados, a coisa não é se controlar, a coisa é resolver na raiz do problema. A coisa é pedir perdão, confessar: Senhor, eu estou com ódio do Nestor, eu estou com raiva do Bebeto, eu não gosto do pastor Jônio, que ele grita e pula, parece um camundongo. Por que ele não fica sério, quietinho? Ai, como grita esse pastor, não aguento mais. Olha, quando o pastor for pregar, me avisa que eu não vou. Não vou. Em vez de fazer assim, vem falar: pastor Jônio, você grita tanto. Verdade, irmão? Você pula tanto. Ah, eu vou pular menos então. Vou pedir para baixar o volume. Procura o irmão e acerta e deixa de ser santinho, como se nada tivesse passando. E depois que você vai comer o pastelzinho ali, aí, e você vai falar mal daquele irmão que você não resolveu o problema para o outro. Isso é pecado, isso é maledicência. Deus odeia isso. Mas muito bem, vamos voltar a Ramã. Ramã chegou na casa dele chateado e triste, e lá estava Zera, sua mulher, e mais os seus conselheiros, e ele contou o que aconteceu, e eles deram um bom conselho para Ramã. Ó, que conselho fantástico. Verso 14, que horas são? 7 horas, tenho 15 minutos ainda. Então Zera e sua mulher e seus amigos disseram um conselho maravilhoso: manda fazer uma forca, rapaz. Mas não uma forca pequenininha não, desse tamanho não, que ninguém vai enxergar, batendo aqui o Jonas enforcado, que ninguém vai ver. Faz de 20 metros de altura para todo mundo ver o cara enforcado e ter medo de você. E diz o texto: eu gostei dessa sugestão, viu? E mandou fazer a forca. Para enforcar quem? Mardoqueu. E o povo estava o quê? Orando, clamando ao Senhor. E chega Ramã, cedinho, eu convenci o rei a matar todos os judeus. Ele não sabia que era judeu, era um povinho. Com certeza vai me dar a cabeça de Mardoqueu, porque eu não posso. E chegou de manhãzinha. Só que ele não sabia que naquela noite Deus, o Todo-Poderoso, trouxe uma insônia para o rei da Pérsia. E o homem não conseguia dormir. Bom, se eu sou rei e não consigo dormir, me manda as bailarinas, me manda os músicos, me faz uma festa aí, me canta uma musiquinha, faz qualquer coisa aí para mim. E o rei diz: traz aí para mim os escrivãos e leia alguma coisa para mim aí que eu quero ver se eu durmo. Amados, eu não acredito em coincidência, irmão. Não existe coincidência, não existe sorte, irmão. Existe providência de Deus.
Existe a bênção de Deus e não a sorte. E o escrivão estava lendo que um dia Mardoqueu salvou a vida do rei. Uau! E ele continua. E Mardoqueu estava em certo lugar e escutou que Abiatã e Abirã queriam envenenar o rei, porque ele trabalhava com o rei, e com isso ele foi salvo. E o rei pergunta: escuta, Nestor, e o que foi feito para o Mardoqueu? Ó, meu rei, não foi feito nada. Nada! Nada, não é possível. E neste momento entra Ramã pedindo a cabeça de Mardoqueu. E o rei pergunta: quem está aí no pátio aí? Chegou Ramã, meu senhor. Mande que ele entre. Ramã, me diga uma coisa: o que eu devo fazer para um homem a quem me agrada tanto? Eu quero fazer um bem tremendo. Mardoqueu, no seu coração tão humilde: ó, esse homem sou eu. Ó, certeza, seguro. Meu rei, eu sou tão humilde, eu sugiro que o senhor pegue e dê para esse homem a capa real, a coroa do rei, o cavalo branco, e que ele grite por toda a cidade: assim se faz para o homem a quem o rei se agrada. Ah, senhor, esqueci de um detalhe. O senhor tem que pedir para o mais alto homem da corte para fazer isso. Quem é esse homem? O rei. Quem era o mais alto na corte? E então o rei diz: Ramã, vai, pega tudo que você falou, vai lá fora, que o Mardoqueu está sentado lá fora, e faça tudo como você disse, e não me escape nenhuma coisinha, rapaz. Diz o texto que Mardoqueu nem discutiu com o rei. E pegou Mardoqueu e saiu pela rua. Amados, começou a mudar a sorte de Mardoqueu e dos judeus, porque Deus começou a agir, porque estavam orando, amados. Amados, a sentença de morte era certa, Mardoqueu ia morrer na forca. Desculpa eu gritar assim, amados, é que é demais. Não fique chateado comigo. Irmã, perdoa. Amados, naquele momento, já falei demais aqui, passa para essa folha. Muito bem. Ramã fez, então diz o verso 14, então Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem tanto prazer em honrar. E naquele momento Mardoqueu se sentiu tão envergonhado, que ele cobriu a sua cabeça depois que fez aquilo e foi para sua casa. E ao contar essa situação para sua esposa e os seus amigos, olha o que eles disseram. Eu falei quem? Mardoqueu, o outro, irmã, por favor, irmã. Ramã, não troca os maridos não, irmã. Obrigado, Sheila. E Ramã foi para sua casa e foi falar com a sua esposa e os seus conselheiros. Um dia antes eles falaram: oh, que lindo e maravilhoso que você é, faz uma forca em forca, você vai ser vitorioso. E diz eles: visto que Mardoqueu, diante de quem você começou a queda, e ele é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo, e sem dúvida você ficará arruinado. A esposa e os conselheiros, ela acabou de falar isso, chega lá o homem: vamos para a segunda janta. Bom, vamos para a janta lá, quem sabe chegando lá, pelo menos eu posso me alegrar, porque depois dessa pancada que levei da minha mulher e dos meus amigos, não sobra mais nada. E ele chega lá, e o rei e Ramã no banquete, o rei pergunta pela terceira vez: Rainha Esther, qual é o seu pedido? E você será atendida.
Qual é o seu desejo? Qual é o seu desejo? Mesmo que seja a metade do meu reino, isso lhe será concedido. Um rei persa não pode voltar atrás com a sua palavra. Esther, orientada pelo Senhor, banhada pelos irmãos de oração, e o Espírito de Deus dando a ela a palavra certa, então diz Esther: se eu posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida, meu rei, meu amado, querido. Querem me matar, me destruir, o meu povo também. Este é o meu pedido e o meu desejo, meu rei. E naquele momento ela disse: se nós fôssemos vendidos como escravo, tudo bem. Olha que coisa linda. Se nós fôssemos vendidos como escravo, eu nem falaria com o Senhor, porque eu não poderia trazer uma situação dessa. Isso não é nada, eu não poderia perturbar o rei. Mas nós estamos sendo vendidos para destruição, morte e aniquilação. E naquele momento o rei, ele se lembra de alguma coisa, com certeza. Ele diz: quem se atreveu a uma coisa dessas? Se ela fosse mulher, meu marido, você lembra daquele dia que... Ela ficou quietinha. Quem se atreveu? Onde está ele? E Esther responde: o adversário, o inimigo é Ramã, esse perverso. Naquele momento Ramã se estremeceu, ele viu a sentença do rei na cara dele, ele ficou desesperado. E o rei saiu da presença de Esther e foi lá fora. Como posso eu ter feito isso? Eu autorizei esse Ramã e eu não percebi, fui enganado. E naquele momento Ramã, vendo toda aquela situação: ai, Esther, por favor, me ajuda, me poupa. E o rei que estava lá pensando, e o rei volta e olha Ramã ali encostado sobre a rainha e diz: o quê? Apesar de tudo que você fez, você ainda quer estar em cima da minha esposa? Naquele momento, aqueles que eram os eunucos cobriram a cabeça de Ramã e disseram: meu rei, eu não sei se o senhor sabe, mas Ramã fez uma forca de 25 metros de altura. E ele queria enforcar, sabe quem? O Mardoqueu, aquele que salvou a sua vida, meu rei. E naquele momento, o rei disse: enforque Ramã nela. E assim Ramã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Sabe por quê? Porque estavam orando. Estavam jejuando e orando e clamando ao Senhor a intervenção do Deus vivo sobre a situação deles. Mas a situação não estava resolvida. Aí a Esther vem e diz: meu rei, e chorando: meu rei, faz uma outra lei, muda toda essa situação, meu rei. E o rei diz: eu não posso fazer isso. Quando um rei persa firma uma lei, seja o que for, não pode ser revogada, minha rainha. E nesse momento Esther fala para o rei que Mardoqueu era seu tio, ele vem até lá. E o rei diz: Mardoqueu, toma aqui o meu anel. E eu não posso revogar minha lei, Mardoqueu. O que você vai fazer não me importa, I don't care, ok? Está aqui o anel, se vira, cara. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus dá sabedoria para Mardoqueu, dá sabedoria para Esther, e eles fazem uma carta dando o direito de se defender da morte. Amados, tudo estava perdido, não havia solução, morte decretada, todos no paredão, outro, e Deus se moveu, tirou o sono do rei, mandou ler aquelas notícias de Mardoqueu que o salvou, e ele vê que Ramã o enfeitiçou, o enganou.
E então se faz uma lei que deu aos judeus o direito de se defender. Aleluia, 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 amados. Eu não sei qual foi a situação que você está passando agora nesse momento de tribulação, de provação. Eu quero que você saiba que o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem poder para mudar tudo na sua vida. Deus tem poder. Ele criou os céus, a terra e criou todas as coisas. Tudo está sob o controle dele. E nessa situação o inimigo disse: Mardoqueu, você vai morrer. Eles queriam destruir os judeus. E estava tudo acertadinho, concretizado, firmado, selado e notarizado. E Deus muda tudo. A nossa título da mensagem qual é? Quem lembra? Enquanto eu tomo um copo d'água. Qual é o título da mensagem, irmãos? Aleluia, Sheilinha. Na hora da sua tribulação, na hora da minha tribulação, o que fazer, amados? Orar e clamar e buscar a Deus em oração. Na minha vida, Romanos 8, 28, mais um minuto aí. Esse relógio está muito rápido, Tiago. O que você está fazendo aí? Está apertando o botão? Romanos 8, 28. Eis que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados pelo seu santo decreto. Eu passei uma situação difícil na minha vida com a Edilene. Ela foi para o Brasil para voltar e ficou 4 meses. E eu fiquei batendo no coração: eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpado. E naquele momento o pastor Shed estava aqui. Pastor Shed, estou confuso. Por quê, meu irmão? Pastor, eu mandei minha esposa lá para resolver uns probleminha para voltar na semana seguinte. Já faz quase 4 meses, pastor. Eu estou confuso. E eu sempre entendi Romanos 8, 28 assim. Meu irmão, Romanos 8, 28 significa que, ainda que o irmão tenha decidido errado, Deus tem poder para mudar tudo. E a mulher voltou. A minha esposa voltou. Deus tem poder para mudar tudo. Deus tem controle sobre o seu problema. Deus tem controle sobre a sua companhia. Deus tem controle sobre a sua família. Mas o que Deus espera é que nesse momento de tribulação, de provação, você aprenda e descubra que eu não sou nada. Eu preciso de Deus. Mas amado, às vezes você está numa situação da vida que você não consegue nem olhar para cima e crer que Deus vai atuar. Você ora e diz: Senhor, eu estou sendo descrente, me perdoa, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo que está em mim, Senhor, reaviva a minha fé, que eu possa confiar em Ti, Senhor, me ajuda, Senhor. E o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te abençoar, amados. Amados, Deus permite esses momentos, porque quando não passa problema, não passa situação, a conta tem lá $1.000 pelo menos, a despensa está cheia, estou trabalhando, o tanque está cheio, está lá, na minha força aqui, tá. Peça perdão a Deus. Ainda que você tenha 1.000, 2.000, 100.000 na conta, você ainda depende de Deus. Da noite para o dia, esse Ramã, que era poderoso, perdeu tudo e até a vida, e está no inferno. Você é muito melhor que Ramã, eu acredito. E que situação você está passando, eu não sei. Mas eu creio num Deus poderoso que pode mudar totalmente a situação da sua vida. Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós queremos clamar neste momento sobre a vida do Teu povo, que essa mensagem, Senhor, seja como uma flecha de alento, de exortação, de encorajamento, Senhor, suscitando, Pai, a fé de cada um de nós, Pai, nos momentos de provação, Senhor. Porque é muito fácil falar, Senhor, mas quando vem a provação, quando vem a tribulação, Senhor,
é que nós temos que aplicar essa verdade em nossas vidas, e nós precisamos do Senhor, ó Pai. Espírito Santo de Deus, trabalha em nossos corações, nos fortalece, aviva a chama do primeiro amor que é Jesus, aviva a nossa fé em Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor. Ó Pai, veja a vida dos teus servos, seus problemas, suas situações, e os fortaleça, Senhor. Jesus querido, repreenda Satanás e seus demônios, ó Pai, que querem nos destruir, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Deus, nós te amamos, Senhor. Deus, nós te amamos e nós declaramos numa só voz, eu representando o teu povo, o Senhor é e sempre será o nosso único Deus, passe o que passe. Deus nos dá essa fortaleza de crer desta maneira, Senhor. Deus, visita o teu povo, Senhor. Dá livramento, Senhor. Nos fortalece, Senhor. Nós precisamos do Senhor e nós oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.